Pode ser? Hã? Eu pensei em fazer, na área que a gente só, fazer 2 vezes a introdução. Ela cortou no meio, né? Você sentiu também? O só, antes de entrar no Vem Jesus. Está aqui lá em cima.
Boa noite, irmãos e irmãs, paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, porque você pode estar aqui na casa do Senhor nosso Deus nesta noite, para juntos louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos a assembleia para a eleição de presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas. Graças a Deus ocorreu tudo bem. Nós louvamos ao Senhor nosso Deus pela disposição dos irmãos para o trabalho e também a disposição daqueles que estiveram conosco pela manhã, participando da Assembleia, podendo assim escolher a liderança da igreja. Como eu disse de manhã, é uma responsabilidade do nosso sistema de governo presbiteriano, que é representativo. Então, a igreja escolhe os seus líderes, a igreja escolhe os presbíteros, a igreja escolhe os diáconos, diaconisas, né, para que possam estar trabalhando. É dessa forma que acontece no nosso meio. Hoje de manhã, nós fizemos isto para a glória do nome do Senhor nosso Deus. 4 para presbíteros e 4 também para a mesa diaconal. Amém? Vamos colocar em pé e vamos estar orando ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de estar na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas que aqui estão nesta noite. Estamos, ó Deus, agradecidos ao Senhor, porque podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos olhar para este momento e vendo os irmãos e vendo, Deus, a Tua casa, dizemos quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, porque o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, mas eu encontrei, Senhor, os Teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, recebe, Pai, neste momento nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Permita, ó Deus, que cada coração esteja, ó Deus, colocado na Tua presença, Senhor. Tantos que estão aqui na igreja, quantos irmãos e irmãs que estão em casa, Senhor. Cada lar, Senhor Deus, se torna nesta noite um templo de louvor e adoração. Cada lar, Senhor Deus, se transforma neste momento, Pai, em um local onde o Teu povo se reúne para render graças ao Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, o 92. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Salmo 92, do 1 ao 5 e depois do 12 até o 15. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são as Suas obras, os Teus pensamentos, que profundos. E o verso 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Convido o pessoal do louvor para que estejamos entoando o hino ao Deus de Abrão louvai, e que você possa cantar este louvor com todo o seu coração, com toda a dedicação, tão somente ao Senhor e para o Senhor, o nosso Deus, neste momento, porque a palavra do Senhor nosso Deus diz que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nós louvamos ao Senhor por todo o seu cuidado, o seu carinho para com as nossas vidas e como seu povo, né? O povo de Deus. Ao Deus que Abrão louvar, o vasto céu, Senhor, eterno e
Podemos sentar, irmãos. Quando nós nos encontramos na casa do Senhor nosso Deus, o temor toma conta dos nossos corações, das nossas vidas, porque estamos juntos com os irmãos na presença do Senhor nosso Deus. E todas as vezes que nós nos reunimos, devemos sempre dar uma olhadinha assim para dentro de nós, né? Como é que eu estou? Como é que você está? Lá na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Está lá na ordem Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João. Né? 1 João, no capítulo de número 1, João fala a respeito da nossa confissão, né? Do abrir o nosso coração na presença de Deus. E isto aqui, amados irmãos, não é só um exercício espiritual. Isso aqui também é um exercício para a saúde física. No Salmo 32 ele diz: enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então a falta de confissão, a falta de reconhecimento dos nossos pecados também acarreta enfermidade para nós, tanto física quanto espiritual. E aqui João diz, lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 7: se, porém, andarmos na luz, Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, na palavra de João, é que nós precisamos confessar os nossos pecados. E confessando os nossos pecados também, recebemos o perdão. E liberarmos perdão também para aquelas pessoas que porventura tenham nos ofendido, né? Não guardar nada, nem rancor, nem ira, nada, mas no que depender de nós fazer como a palavra nos ensina, né? Tende paz com todos. E no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está escrito para que a gente não cometa pecado. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido e por isso guardamos os seus mandamentos. Feche seus olhos por algum instante. Se coloque na presença do Senhor. E se você sente necessidade, confesse seu pecado. Se não, libere perdão. Se você conhece alguém que está passando por essa situação de dificuldade de liberar pecado, liberar perdão, aliás, de liberar perdão, que você clame por essa pessoa. Se você tem convívio com alguém que é difícil, que não se dobra, que não se curva, que é orgulhoso, peça neste momento por essa pessoa, para que o seu coração seja quebrantado e para que ela tenha grande oportunidade de ser transformada pelo poder de Deus e viver uma nova vida, uma vida boa, uma vida gostosa, uma vida que vale a pena ser vivida, sem peso, sem fardo, mas em paz com Deus. Oremos silenciosamente ao Senhor nosso Deus.
Jesus. Glórias ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor nos perdoa. Obrigado porque o Senhor nos restaura. Obrigado porque o Senhor faz novas todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos reconcilia. Obrigado porque o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica. Obrigado porque o Senhor transforma os corações endurecidos, empedernidos. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor restaura aqueles que estão, Senhor meu Deus, distantes uns dos outros. E o Senhor traz de volta, ó Deus, a paz. O Senhor traz de volta, ó Deus, a tranquilidade. O Senhor, ó Deus, remove as pedras, Senhor, e traz, ó Deus, a sua graça do reencontro, Pai. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, perdoa-nos nesta noite e manifesta a sua graça sobre nós. Ó Deus, permita também que possamos liberar perdão para aqueles, Senhor meu Deus, que têm nos ofendido, Senhor. E também, Pai, toma conta daqueles que têm o coração endurecido e que não têm conseguido, Senhor, liberar perdão, que não têm conseguido perdoar, Senhor. Que o Senhor, Deus, ó Pai, cuide desse coração, cuide dessa vida, Senhor, para que ela seja transformada pelo seu poder, pelo seu amor e pela sua graça, Senhor. Esse amor e essa graça que cobre multidão de pecados, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Nós vamos neste momento estar também louvando o nome do Senhor nosso Deus e entregando os nossos dízimos e ofertas no primeiro cântico, né? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui na frente durante esse louvor. Vamos cantar com bastante alegria de estarmos aqui na casa do nosso Deus, amém? Então vem, essa é a hora da adoração. Vamos adorar ao nosso Deus. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai.
vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 aleluia, salvas, amém, amém, amém. Nosso Senhor é santo, amém? Quando lavados e remidos pelo sangue do Senhor, nós nos tornamos santos também. Amém? Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Bem forte. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte. Louve e exalte ao Senhor. Aleluia. Louve seu nome para sempre.
Aleluia, aleluia. Que as palmas louvem o nome do nosso Deus. Amém. Tu és a nossa luz, Senhor. Aleluia. Nós não devemos temer a nada, Pai, por temos certeza que Tu estás conosco, Senhor. Amém. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Receba, Papai, o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento. Santo, santo, santo Tu és, Pai. Exalte o nome do nosso Deus, adore-o. Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Aleluia. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus,
vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Não podemos esperar, papai, o dia em que estaremos, Senhor, junto com os anjos, clamando ao teu nome, dizendo santo, 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 Vem santo. Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. quão bom, Senhor, clamar ao teu nome, papai. Chamar a ti, Senhor, sabendo e tendo a certeza que o Senhor nos escuta. Aleluia. Vem, Senhor, abraça-nos nesse momento, Senhor. Que esse louvor, Senhor, tenha um cheiro suave, Pai. Aleluia. Receba, papai, o louvor, a nossa adoração. O clamor de cada servo teu, Senhor, nesse momento, Senhor, onde quer que esteja, Senhor. Vem, papai, vem. Espírito Santo, venha. Caminha entre nós, Senhor. Transforme, Senhor, os corações. Vem, vem, chame. Peça para que Ele venha, para que Ele entre dentro do seu coração, nesse lugar que é só dEle, esse espaço que você sabe que é só dEle, que talvez esteja tomado por coisas que você colocou ali para acabar tomando o tempo que deveria ser de Deus. Peça para que Ele venha e faça uma limpeza nesse local. Vem, Senhor, tome tua casa novamente. Vem, Espírito Santo, transforma, Senhor. Nós somos sacrifícios vivos. Receba-nos, papai, como sacrifícios vivos. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Podemos sentar, irmãos. Você cantou Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Jesus já veio, entregou a sua vida lá no Calvário e agora nós estamos aguardando que Ele venha para buscar a sua igreja, né?
Glórias a Deus por isso, né? Aí cabe perguntar, você está pronto para deixar tudo que você tem e ir embora? Né? Seria mais ou menos dessa forma, né? Deixar tudo que você sonhou, tudo que você, né, pensou a respeito aqui na face da terra, para ir embora. Amém? Que você esteja se preparando mais para deixar as coisas daqui do que para ficar com as coisas daqui, né? Porque se nós cremos que Jesus vem para buscar a sua igreja, bom é que nós estejamos preparados somente para ir com Ele, né? E deixar tudo aqui, né? Não é fácil pensar em deixar tudo, mas essa é a proposta do Senhor para a sua igreja. Hoje nós estamos no mês da Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro é dia da Reforma Protestante, o dia que Martim Lutero afixou lá no templo da igreja de Wittenberg, na Alemanha, né, as suas 95 teses, deflagrando assim a Reforma Protestante. E é importante que nós estejamos lembrando, porque o lema da reforma é uma igreja reformada sempre se reformando, mas não se reformando por aquilo que ela vai conhecendo, adquirindo e desviando dos caminhos do Senhor. Não, sempre se reformando no sentido de cada vez mais, né, ter a palavra do Senhor como a base, né, dessa igreja, orientando assim as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos a cada dia mais, né, estar mais parecido com Jesus, né, ao ponto de um dia você sair, você chegar em algum lugar e acontecer com você o que aconteceu com o reverendo Jonas Dias Martins e as suas crianças lá no hospital evangélico, setor de câncer, né? Quando as crianças saíram correndo ao encontro dele, abraçaram a perna dele, e elas saíram da sala dizendo: oh, Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus chegou, e foram lá e abraçaram as pernas do pastor, né? Reverendo Jonas Dias Martins, ele tinha 2 metros de altura, né? E era um negrão, né? Um negrão. E aí ele falou: mas eu não sou Jesus, né? Mas a criança disse: mas o senhor se parece com Jesus, né? E não é pela aparência física, né? Mas é pela aparência espiritual, né? E a Bíblia diz que conforme está o nosso coração, né, que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Você é lá dentro do seu coração aquilo que está estampado no seu rosto. E um dos motivos de nós estarmos andando de máscara, né? E um dos motivos, né, desse movimento todo que está acontecendo no mundo, querer botar uma máscara, é exatamente isso, para ocultar as pessoas e para dizer que são todas, né, iguais. Não, mas nós somos aquilo que está lá dentro do nosso coração. Hoje de manhã eu disse para os irmãos que eu fiquei de máscara a manhã toda, porque nós estávamos na Assembleia Geral e a dona Dilma estava comigo. Agora eu estou sem máscara, estou aqui só, né? Então posso ter essa liberdade. Os irmãos me perdoem e os irmãos tendo que ficar de máscara, né? Nossa meditação hoje é sobre uma das solas, são 5 solas, né, da reforma. E nós falamos na quinta-feira, sola escritura, somente a escritura. Hoje nós vamos falar sobre sola fide, ou somente a fé, a justificação pela fé somente. E nós vamos estar passando um pouquinho pela história, né? E depois aí entrando também nesse ponto essencial da nossa fé, da fé cristã, né? Que é essa fé, que não é a fé, isso aqui é muito importante, né? Que não é a fé do homem, né? Porque a pessoa pode dizer que ela tem fé, ela fez até o brinco, né? Quando encontro, vejo alguém lá na lotérica, né? O que você vai fazer lá na lotérica, né? Você vai fazer, não vou pagar minha conta de luz, você vai fazer uma fezinha, né? Já brinca, vai fazer uma fé, né? Você está apostando que você vai ficar rico, né? Então é uma fé, né? Ah, eu tenho fé que vai chover ainda essa noite porque está precisando de chuva. É uma fé, a fé do homem, né? Aí eu tenho fé que tudo vai dar certo, né? Ah, a sua fé que você está esperando que tudo dê certo, né? Mas
Quando nós estamos falando sobre a sola fide, é somente a fé, mas não é a fé do homem, é a fé em Deus, né? Não é a fé que a pessoa tem, que ela pode se expressar, mas é a fé que é dom de Deus. É Deus que nos concede o direito de crer, de confiar e de viver como nós vivemos. E para falarmos a respeito dessa fé, né, desta forma, eu quero citar aqui já um pouco de história, lembrando de John Hus, né? Ele foi um dos mártires da igreja primitiva, né? Quando de sua morte, ele estava sendo amarrado lá, né, num poste, que ele ia se tornar veio a ser queimado vivo, né? Ele disse naquela ocasião, né, hoje vocês assam um ganso, porém daqui a 100 anos cantará um cisne. E ele disse isso na sua confiança em Deus, na sua esperança em Deus, e por causa da sua fé, por não negar a sua fé, é que ele foi queimado vivo, né? Isso aconteceu no ano 1415. E Deus é o Deus que tem as rédeas da história nas suas mãos. E quando John Hus, né, falou isso, certamente ele falou confiando no Senhor. Ele falou pela sua fé. E 97 anos mais tarde, em 1512, né, surgiu um homem chamado Martinho Lutero, né? E em 1512 ele graduou-se como doutor em teologia e foi recebido, né, no Senado da Faculdade Teológica com o título de doutor em Bíblia. Então Martinho Lutero, esse monge agostiniano, se tornou doutor em Bíblia. Em 1515, né, exatamente, né, 100 anos depois da morte de John Hus, Lutero começou a lecionar sobre a Epístola aos Romanos. E 2 anos depois dele ter estudado as epístolas aos Romanos, em 31/10/1517, ele deflagrou então a Reforma Protestante. A Reforma, amados irmãos, na vida da igreja, nós podemos até dizer que ela foi um segundo Pentecostes, né? Porque ela trouxe um avivamento, ela trouxe uma transformação, ela trouxe uma mudança, ela trouxe um jeito de ser para a igreja. Ela não surgiu da cabeça de Lutero. 100 anos antes, João Hus já estava ali profetizando: não, Senhor, a história não vai parar por aqui, as coisas não vão ficar como estão, porque as coisas precisam mudar. O povo não está vivendo nesse temor e nesta fé, né? Que eles precisam viver a fé bíblica. Como nós temos muito cuidado, nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas de repente, se o Senhor chegar e disser para você hoje, você vai dizer: Senhor, mas hoje? Puxa vida, eu sou muito jovem, eu tenho muito para viver ainda, eu tenho muita lenha para queimar, ainda não quero ir agora não, né? Mas nós estamos cantando. E amados, precisamos meditar sobre esse assunto, porque a reforma surgiu exatamente porque naquele tempo as pessoas estavam preocupadas com algumas questões bíblicas muito importantes. E eles estavam procurando fundamentar essas questões bíblicas, né, na palavra do Senhor nosso Deus. Só que não é fácil você fundamentar as coisas na palavra do Senhor nosso Deus e viver isto. Então eles começavam a encontrar alguns auxílios, né, algumas formas de ajudar Deus, porque Deus não era suficientemente capaz de salvá-los, né? Então eles seguiam pelos descaminhos também desta vida e encontrando razão para a fé humana, não para a fé no Senhor nosso Deus, né? Ela não veio de forma fácil, a reforma protestante, né? Para Lutero a reforma veio porque ele tinha algo muito difícil na sua vida. Ele lutava muito com ele mesmo, porque o seu pecado o atormentava.
E ele vivia atormentado pelo pecado e não conseguia se libertar, e não conseguia se curar, e não conseguia sentir que ele estava perdoado através das penitências. Ele se julgava um pecador, mas não como o apóstolo Paulo. Paulo diz que eu sou um miserável pecador, mas a graça de Cristo me basta. Lutero não conhecia ainda esta fé e não conhecia ainda essa graça, porque quando ele tinha 20 anos, para você ter uma ideia, uma pessoa que estudou, teve a oportunidade de estudar tanto a palavra do Senhor, mas aos 20 anos ele não tinha tido contato ainda com a Bíblia. Ele não tinha tido contato ainda com a palavra do Senhor, nosso Deus. E ele havia tentado tudo para conseguir ficar bem com Deus, né? Ele dormia no chão, né? Dormia lá no chão, né? Para ver se ele mortificava sua carne, né? Para ver se ele se sentia mais santo, menos pecador, né? Ele jejuava, né? Ele subia escadarias lá de Roma de joelhos, para ver se aquele pecado que ele tinha, se aquele sentimento de pecador podia ser consumido. Ele orava, mas ele não conseguia se libertar da situação. Não. Fazia suas confissões, celebrava suas missas, né? De absolvições, as obras, né? Praticava obras, né? Mas tudo isso para ele continuava inútil, porque não tirava do seu coração aquele sentimento de pecador e de gente distante de Deus. Aí então é que ele vai estudar a carta de Paulo aos Romanos, e ele descobre, né? Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Romanos, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Depois de toda essa luta, de todo esse embate com ele mesmo, 16 e 17. E ele leu lá: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela sua fé. A partir deste dia, a sua compreensão foi outra da palavra do Senhor nosso Deus. A sua mente e o seu coração. Ele tirou aquele peso de homem pecador que ele carregava, para agora olhar com os olhos da fé e saber que é pela fé que ele teria os seus pecados perdoados. Seria por intermédio da graça de Deus que ele alcançaria os pecados, e que não era por mérito dele, que nada que ele fizesse ia perdoar os seus pecados e ele ia se sentir bem. Então ele encontrou ali a doutrina da justificação, somente pela fé. Somente pela fé. Ele encontra ali a porta que ele precisava encontrar aberta para chegar ao Senhor nosso Deus, né? O portão que ele precisava para olhar para os céus, né? E, amados irmãos, o pensamento da igreja na época de Lutero não era um pensamento muito distante desta realidade da qual ele se encontrou. Porque a igreja, na época, podemos dizer assim, que era um povo quase salvo, né? Como muitos hoje, né? Hoje na igreja tem muita gente quase salva. Né? Tem muita gente quase salva, porque tem muita gente que acha que conhece o Evangelho e acha que vive o Evangelho, mas não vive o Evangelho. É gente que é quase cristã,
né? Por quê? Não nasceu de novo ainda, não passou por essa transformação que o Evangelho faz na vida das pessoas, que o Evangelho fez ali na vida de Lutero. Quando ele sente que não é mais ele que busca a salvação, quando ele sente que não é mais ele que precisa pagar pelos seus pecados, que ele conhece que existe um Deus, que ele crê por intermédio da sua fé, e que a graça desse Deus é suficiente para salvá-lo, para libertá-lo da morte e do inferno. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje, né, com essa igreja que nós estamos vivendo, essa igreja liberal, e a igreja liberal em todas as suas áreas, irmãos. E não são só igrejas tradicionais, são liberais, não. Tem igrejas pentecostais que são mais liberais do que as igrejas tradicionais. Porque não estão olhando para a palavra do Senhor nosso Deus. Naquele tempo eles estavam preocupados, né? Eles estavam preocupados, a igreja estava preocupada com o juízo final. João Hus morreu porque ele estava preocupado com o juízo final. Ele estava preocupado com a ira de Deus contra o pecado. E ele denunciava o pecado e não aceitava que as pessoas vivessem no pecado. Eles estavam preocupados com a justiça de Deus. Como eu, um pecador, vou conseguir ser salvo diante de um Deus tão santo, tão puro? Eu estou perdido mesmo. Eles acreditavam na existência do inferno. Se você sair e for conversar com muitos cristãos, que se dizem cristãos, eles não acreditam no inferno. Eles não acreditam na perdição eterna. Só que eles acreditavam. E por isso eles estavam preocupados. Como que eles poderiam ser salvos? Como que eles poderiam alcançar a graça, a santidade na presença do Senhor nosso Deus? Porque se Jesus Cristo voltasse e os encontrasse daquela forma, eles iriam para o inferno. Para a igreja, até então, amados irmãos, o início da justificação era o batismo. Para a igreja, até então, o início da justificação era o batismo. Por isso, né, que surgiu, e muitos conhecem, né, aquela coisa do, olha, ele não pode morrer pagão. Não pode morrer pagão. Nasceu, tem que ser batizado, né? Quantas coisas feias foram feitas, né, de crianças que estavam morrendo no ventre da mãe, que foi injetado água benta, porque a criança não podia morrer pagã. Porque esse era o pensamento da igreja, o medo de que morrer pagão fosse para o inferno. Então precisava de dar um jeito. E a igreja acreditava, né, que sim, era por intermédio da fé que as pessoas eram salvas. Só que eles acreditavam na fé, né, do homem. Era essa fé que precisava de ter obras para que houvesse salvação. Só você crer em Cristo Jesus não é suficiente. Você precisava fazer obras, tinha que ter obras. Por isso, né, a venda de indulgências. Por isso as grandes ofertas para a igreja, por quê? Para comprar o perdão. Porque a fé era só a fé humana, não era a fé em Deus, que era suficiente, né? Por isso que os reformadores defenderam, né, somente a fé. Não precisa de mais nada. Se você crê, não precisa de mais nada, nenhum esforço humano, porque Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer lá na cruz do Calvário. Eles acreditavam também na graça. Eram teólogos, eram homens pensadores, inteligentes, sábios na Bíblia. Mas a graça que eles acreditavam não era essa graça capaz de salvar, né? Entrava ainda o que cada um fazia, né? A graça de Deus não é suficiente, tem que ser dependendo de como você vive, como você faz e o que você faz para ser salvo.
Essa era uma das preocupações também de Lutero. Também temos somente Cristo, né? É só Jesus, mas eles acreditavam em Cristo Jesus. Mas tinha que existir alguma coisa a mais de santidade, de demonstração de santidade por parte das pessoas. E aí então como é que se vivia? Uma falsidade. A pessoa procurava viver, né, daquela forma, né, de santo, né? Por isso que Jesus já vem, já fala até com os escribas fariseus, né? Ó, se você for jejuar, né, você não precisa contar para ninguém que você está jejuando, não. Nem precisa ficar andando aí de cara murcha para alguém perguntar, oh, por que você está assim? E você diz, hoje eu estou jejuando, né? Era necessário também esse sacrifício das pessoas, porque Jesus não era suficiente. E a entrada, né, no reino de Deus era por intermédio do batismo. A justificação era por intermédio do batismo, pelo medo de morrer pagão. E a reforma, amados irmãos, vem exatamente para desmistificar essas coisas que eram crenças mais humanas e que tinham entrado naqueles que estudavam a Bíblia por causa de muitas outras influências pagãs que estavam ali naquele tempo. E hoje nós vivemos e temos muitas influências pagãs na vida da igreja. E a Bíblia às vezes não é suficiente para nós. A Bíblia às vezes não é suficiente para nós. A palavra do Senhor não é suficiente para nós. Nossa fé não é suficiente. A graça de Deus não é suficiente. A cruz de Cristo não é suficiente. E as pessoas criam muitas coisas ainda, né, para a sua fé, né? Houve um tempo em que a Bíblia era considerada tão santa, né, que você tinha que carregar a Bíblia com todo cuidado e tudo mais, né? E era importante que você tivesse esse temor. Mas o temor não era pela palavra do Senhor nosso Deus, mas era pelo livro. Como uma vez uma pessoa chegou, foi expulsar o demônio, pegou a Bíblia e batia na cabeça da pessoa e dizia, sai em nome de Jesus, sai, sai. Não é a Bíblia. É a autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo não insere ninguém no reino de Deus se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados. Você pode ser batizado quantas vezes você quiser. Tanto é que tem pessoas que foram batizadas 3, 4, 5, até 10 vezes. Uma pessoa que eu falo para o pastor, eu não acredito que o meu batismo não teve validade, não valeu o meu batismo. Foi por que não valeu o seu batismo? Porque quando eu fui lá batizado, aquela pessoa que me batizou, eu não ia muito com a cara dele, não, mas era o pastor daquela época, então como estava todo mundo se batizando, eu fiz lá e acabei entrando nessa também. Foi, meu filho, em nome de quem que você foi batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falei, então valeu. Porque não é a pessoa. Não é a pessoa. É em nome de quem você está fazendo. Hoje, se você encontrar com alguém, e for orar com alguém e pôr as mãos em nome de Jesus, não quero saber quem você é. É em nome de quem você está orando que está a autoridade, né? Então nós vamos olhar aqui para esse tema, né? Sola fide, somente a fé. E vamos descobrir que a nossa justificação, amados irmãos, é somente pela fé. Porque nós cremos em Deus. Que Ele nos amou, que Ele enviou o seu Filho, que seu Filho morreu lá na cruz do Calvário, e que por causa da sua morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está sentado à destra do Pai, e por intermédio do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, nós somos lavados e remidos de todos os nossos pecados. Eu não preciso fazer nada.
Jesus já fez o que ele tinha que fazer lá no Calvário por nós. É aí que nós precisamos crer, é aí que nós precisamos ter fé. E às vezes os exemplos, né, de fé vêm das pessoas, como a Bíblia diz, né, da boca de pequeninos, daqueles que mamam suscitar-se de força. Né? A fé do homem é uma, a fé em Deus é outra. Né? A fé em Deus é aquela que você confia no Senhor sem olhar para as circunstâncias. Né? Vou citar só um exemplo para os irmãos. Né? Aquela família que o pai se reuniu para sair para a igreja e falou: vamos orar porque está com jeito de chuva, e vamos orar para que Deus, né, segure essa chuva para a gente ir voltar da igreja, né, e tal. E aí o pai orou com os filhos ali, né? E aí depois perguntou assim: cada um pegou o seu guarda-chuva? O filho mais menor olhou para ele: mas pai, nós não oramos para Deus segurar a chuva até a gente voltar, por que a gente vai levar guarda-chuva? Essa é a fé humana. Não é a fé que entrega, não é a fé que confia, não é a fé que é colocada no Senhor Deus soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, que é capaz de fazer todas as coisas. E tem muita gente que vive achando que é cristão de verdade, mas na verdade ele não crê em Deus. Ele tem a sua fé nas suas coisas, mas não no Senhor nosso Deus. Então, amados, eu quero concluir aqui. A reforma veio para colocar a igreja de volta nos trilhos. E qual é o trilho da igreja? É a palavra do Senhor, o nosso Deus. Chega de ficar inserindo, né, ingredientes. Não precisa de nada disso. Precisa ser tão somente a palavra do Senhor, o nosso Deus, que nos ensina a respeito da salvação e da vida eterna. É crer que aquilo que o sacrifício de Cristo Jesus lá no Calvário foi suficiente para mim e para você. Jesus disse a respeito dos milagres: se creres, verás a glória de Deus. É a sua fé. Você crê? Então entrega, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é do Senhor. E aquele que crê se submete também à vontade de Deus. Aquela pessoa que foi orar: mas esse vai orar para ele ser curado? Ué, mas ele está com câncer, fase terminal, não é meu problema, é com Deus. Eu vou orar na minha fé, eu não sei a fé dessa pessoa e a vontade de Deus, mas eu vou orar, porque eu creio que esse Deus é um Deus que pode fazer milagres. Não é um Deus que opera milagres, é um Deus que pode salvar, é um Deus que pode trabalhar o coração, que pode transformar o coração e a mente de pessoas. E por isso eu estou orando. Mas não aconteceu nada, mas é por isso que eu continuo orando, porque eu creio que Deus pode fazer isto, Deus pode salvar a vida dessa pessoa. A salvação não vai ser por mérito. A salvação é por intermédio do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. O ladrão que estava lá na cruz e que reconheceu Jesus, o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo. Mas em compensação, em relação a toda aquela multidão que estava lá, o que foi que Jesus disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Creu, que estava morrendo, creu, colocou a sua fé, não olhou para as suas obras, olhou para Jesus, e por isso ele foi salvo. A nossa fé, amados irmãos, é que traz a realidade das coisas que não existem,
É por intermédio da nossa fé que os milagres acontecem. É por intermédio da nossa fé que as coisas são transformadas. É por intermédio da nossa fé que nós somos salvos. É por intermédio da nossa fé que nós vamos olhar o céu aberto e ver Jesus Cristo vindo para buscar a sua igreja. Muitos não vão acreditar quando isso estiver acontecendo. Mesmo muitos sendo cristãos não vão acreditar. Ah, deve ser um temporal, deve ser uma tempestade, deve ser ETs que estão chegando aí e não vão crer. É a fé que é instrumento de transformação, de mudança e de salvação, e não a fé humana. Somente a fé. Está preparado? Porque o justo, ele viverá pela sua fé. E quando tudo está bem, nós estamos tranquilos. Mas quando as coisas apertam, muitas vezes, as pessoas ficam apavoradas. Mas este é o momento de exercitar a sua fé. Esse é o momento de crer, né? Crer que Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E que Ele nos amou e entregou a sua vida lá no Calvário, para nossa salvação. Feche teus olhos. Hoje é um dia de viver pela fé. Hoje é um dia de encontrar o caminho da fé. Não a fé que a igreja vivia lá no passado, antes da reforma, que ela até confiava em Deus, mas dependia das obras do homem, que ela lia a Bíblia, mas não praticava. Mas essa fé que faz a diferença na sua vida, esta fé que traz à existência as coisas que não existem, esta fé que muda a realidade do nosso dia a dia, essa fé que transforma vidas e corações, esta fé que liberta o pecador do seu pecado, que liberta o endemoniado do fardo pesado que ele carrega, que liberta o viciado, o drogado, que liberta aqueles que estão debaixo das garras do inimigo, e esta fé que descortina diante dos olhos a necessidade que nós temos de Deus e não das coisas deste mundo. Esta fé que nos leva ao encontro de Deus, nos aproxima mais e mais de Deus. Esta fé que Jesus disse: vai porque a tua fé te salvou. Esta fé que Jesus disse: se creres verás a glória de Deus. Esta fé que faz a diferença no seu dia a dia, quando você vai tomar as suas decisões. Esta fé que faz a diferença na sua vida, quando você tem que dar uma palavra para alguém, é sempre uma palavra de confiança, de segurança, é sempre uma palavra de Deus para a vida das pessoas. Esta fé que te move diante das lutas, das dificuldades. Esta fé que não vê barreiras, esta fé que não enxerga problemas e lutas, dificuldades como insolúveis, mas que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tem a solução para todas as coisas. Esta fé que não nos permite andar em altos e baixos, mas que nos permite andar debaixo da graça, do amor de Deus, de forma contínua. Essa fé que nos leva a andar nos trilhos que é a Bíblia, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, visita-nos nesta noite através do Seu Santo Espírito. Dá-nos desta fé, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos, a respeito dos nossos avisos da semana. Na quarta-feira nós temos a Tarde da Bênção. Nós estamos fazendo aqui a Tarde da Bênção e também, se alguém quiser ver presencial, pode vir.
né? Tem poucas pessoas à tarde, né? Na quinta-feira, nós temos nosso estudo bíblico. E como nós estamos falando sobre a reforma, na quinta-feira nós vamos falar somente a graça de Deus. Aquilo que o Senhor disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então nós vamos estar estudando sobre a graça na quinta-feira. E no domingo, domingo é dia de culto de ceia. Então nós vamos falar sobre somente Cristo, solos Cristo, e também soli Deo glória. Glória somente ao Senhor nosso Deus. E nós estaremos encerrando assim no domingo as cinco solas, né? Que são as bases da reforma e que foram utilizadas para botar a igreja nos trilhos novamente. E na sexta-feira nós temos a nossa reunião de oração às 20 horas. Cadê a Alziana? Né? Está lá. Nessa sexta-feira a Alziana mesmo estará pregando. Qual é o tema mesmo? A coluna de fogo no deserto. Olha, é forte isso aí. É para fé, hein? É para fé, isso é para crer em Deus mesmo, hein? Deserto nos lembra sempre algo difícil, né? E fogo também. Então, se você, né, puder, sexta-feira, às 20 horas, esteja conosco para esse momento de oração. E no sábado nós teremos a comemoração do Dia da Reforma Protestante, só que nós vamos fazer isso online. Nós teremos um culto online na igreja a nível nacional, né? Quem estará pregando é o segundo vice-presidente, e teremos também a celebração da ceia do Senhor. Aí você já prepara no sábado lá na sua casa também a ceia, né, para você estar ceando com a sua família. E nós estaremos, vai ser às 19 horas, não vai ser às 20 horas não. Nós vamos estar passando para os irmãos mais informações, vamos estar lembrando os irmãos do decorrer de semana. Sábado, às 19 horas, se você puder, participe desse culto, que será o culto de celebração da reforma da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a nível nacional. Também, nós temos um trabalho que está para ser iniciado, e se Deus quiser, vai ser presencial mesmo, né? É o trabalho com os casais, né? A Juliana, pedi para a Juliana vir aqui à frente, né? Ela já veio com o microfone, você pensa que você pega? Esperta ela. Então, eu vou passar a palavra para a Juliana agora, e depois aí nós estaremos orando pelos casais que estarão participando. Tem alguns que estão aqui hoje, né, Ju? Outros não, mas ela já quer estar orando pelos casais, né? E também entregando aqui as apostilas. Lembrando que você vai chamar para vir à frente? Mas os casais devem vir os dois juntos, né? Mas mantenha um distanciamento aqui entre um casal e outro, né? Pois não, Juliana. Obrigada, pastor. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Queria estar chamando os casais que estão dispostos, né, a investir no relacionamento, no casamento, e vão dedicar um tempo, né, um tempo precioso para juntos estar estudando, baseado na palavra do nosso Senhor, a respeito do casamento e da família. Queria chamar a Ana e o Miguel, que tivesse vindo aqui à frente. A gente vai estar entregando a apostila e uma lembrancinha que minha mãe fez para cada casal, de bem-vindos ao curso. A Pátia e o Ricardo, a Vivian e o Cris, a Valéria e o Viola, a Karine e o Dez. Temos mais dois casais que não estão aqui, que é a Natália Matos e o Rafael, o William e a Lilian. Sábado que vem vai ter o culto da reforma, então a gente pode começar no próximo
né? Daqui 15 dias, mais ou menos. Já fica agendado. E eu peço que os irmãos estejam orando por cada casal que está aqui à frente, para que o Senhor possa estar abençoando e que possa ser momentos de edificação e de crescimento para todos nós. Você quer falar alguma coisa? Não? O Endes não quer falar. Ele já tocou bateria, ele falou. Já tocou. Vou estar orando então pela vida dos casais. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por tudo que o Sim, Senhor tem Deus. feito, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, E agradeço, Jesus. Senhor, por cada casal que está aqui à frente, Deus. que se dispôs, Senhor, a estar, Senhor, com esse tempo, Senhor, dedicado ao seu casamento, Senhor, e às suas famílias, Senhor. Sim, Que o Deus. Senhor esteja, Senhor, nos dando sabedoria, Senhor, Sim, Pai. que nós possamos aprender cada vez mais da sua palavra, Sim, ó Deus. Pai. E que nossas vidas, Senhor, os nossos relacionamentos possam ser transformados pelo poder do Senhor, Sim, ó Pai. Deus. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, então. Irmãos, e mês de outubro, eu sei que você vai pensar algo diferente de mim, mas no mês de outubro tem muita gente bonita que faz aniversário, né? Olha, tem cada gente bonita que faz aniversário no mês de outubro. Se vocês pegarem a relação dos que já fizeram aniversário no mês de outubro, vocês vão ver, né? Mas vai ficando cada vez mais bonito, vai ficando no final do mês, parece que os mais bonitos estão mais no final do mês ainda, né? E nesta última semana, quem fez aniversário foi o seu Ivo com a dona Dalva. Mais alguém? A Tereza. Quem mais? Teve aniversário de casamento, mas aniversário mesmo? Oi? A Elziana também fez segunda-feira. E o seu Ivo, ele tem esse prazer e essa alegria de querer compartilhar com a igreja, né, este momento. E como nós sabemos que nós não podemos nos reunir, né, mas ele, né, juntamente com a sua família, ele preparou um bolo. Foi o seu Ivo que fez o bolo. O seu Ivo, quando faz bolo, ele faz bolo bom, né? Seu Ivo fez um bolo, né? E também quer compartilhar com os irmãos dessa festa. Então, quando você estiver saindo, vai ser entregue um bolo para você, com uma lembrancinha da dona Dalva, do seu Ivo, né? E nós queremos agradecer a Deus por todos os aniversariantes deste mês. De uma forma especial, eu quero... teve esses dias, foi segunda também? A Marjorie? É amanhã? A dela é amanhã. Olha, você está no grupo mais bonito, então, mais do final do mês. Vamos ficar em pé, então? Vamos estar orando, agradecendo pelos aniversariantes deste mês. E depois estaremos impetrando a bênção. E o seu Ivo fez questão de fazer você parte dessa festa. E você vai comer o bolo. Você não vai cantar os parabéns, mas vai comer o bolo, né? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais este momento de ouvir a Tua Palavra, Senhor, por mais este momento de ter comunhão com os nossos irmãos. Obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado, Senhor meu Deus, pela comunhão com os irmãos, obrigado, Senhor meu Deus, pela Tua Palavra, Senhor, obrigado, Senhor meu Deus, porque ela nos ensina e nos torna, ó Deus, ó Pai, suficientes, ó Deus, humildes para saber que o Senhor é tudo em nós. E que o Senhor pode todas as coisas em nós e através de nós. Que nós somos apenas vasos nas Tuas mãos, Senhor. E que nada que nós fizemos pode fazer com que o Senhor nos ame mais do que o Senhor tem nos amado. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Porque, ó Deus, somente pela fé nós temos nos mantido de pé. Na fé no Senhor, o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Pai, queremos agradecer por esta noite, pela comunhão com os irmãos. Agradecer, Senhor meu Deus, pela vida do seu Ivo com a dona Dalva, Senhor meu Deus, a Alziane, ó Deus, a Marjorie, todos os aniversariantes, Pai amado, deste mês. E, ó Deus, o seu Ivo quer compartilhar conosco, Senhor,
dividindo conosco, Pai amado, a sua festa e o seu bolo. E nós agradecemos, Senhor meu Deus, por isso. E pedimos, Senhor, continue a abençoá-lo sempre, para que ele seja essa pessoa que se alegra em estar na sua casa, que tem prazer em estar na sua casa, que tem prazer em te servir, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, Senhor, e que têm esse mesmo, e compartilham desse mesmo prazer, o prazer de servir ao Senhor, o prazer de estar na casa do Senhor, o prazer de saber que nós temos em Cristo Jesus a salvação e a vida eterna. Por isso nós estamos alegres. Nós oramos, Pai, pedindo a Tua bênção, a Deus, sobre a Tua igreja neste momento, Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, sejam, irmãos, sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Um forte abraço para você. E agora, olhe para trás, né? Dê um tchauzinho para o seu irmão, cumprimente, nós não vamos aglomerar, né? Mas você pode dar um tchauzinho e ele tem um sorriso atrás da máscara para você, pode ter certeza. E não esqueça de levar o bolo. Quando chegar em casa, pode cantar parabéns, depois ligar, seu Ivo, dá uma delícia o bolo. Uma boa semana, Deus nos abençoe.